Todos me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho, gente? Todo mundo entrando. Boa noite a todos. Oi, Ana. Tere, grande beijo. Evelyn. Tudo bem com vocês? Maravilha, excelente. Daqui a pouquinho o Thiago vai entrar. Que bom que vocês estão aqui. Beijo, Ana. Boa noite, Evelyn. Maione, que saudade. Tudo bem com você? Que saudade. Tere, grande beijo. Muito obrigado pela participação, gente. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. O Thiago vai entrar aqui com a gente agora. Olá. Olá. Tudo bom? E aí, se acertou? Sim, graças a Deus. Então, tá Até que bom. foi fácil. É facinho, né? É só uma questão de se acostumar mesmo. E Muito prático. não tem muito trabalho, não. É uma coisa bem simples. Excelente imagem. Boa noite, gente. Tiago entrou. Muito obrigado, Ana. Conforme der, eu vou lendo aí os comentários, tá, gente? Mas eu tô conseguindo enxergar bem, graças a Deus. Ficam pequenininhos, mas dá para enxergar. Você vai ter que se acostumar. Né? Eu e o Ti, a gente teve essa ideia dessas lives, né? Essa vai ser a primeira de uma série, toda semana, vocês vão nos ver aqui, né? Se não me engano, mais às quintas-feiras, né, Ti? Mais quinta-feira. Isso, sempre nesse horário, que eu achei que é um bom horário. E a gente vai falar basicamente sobre terapia, mas de uma forma mais prática, né? Eu e o Ti, a gente tem bastante vivência, eu acho que a maioria dos terapeutas tem essa condução, né? Quando a gente entra nesse ramo, nesse caminho, a gente aplica muito em nós mesmos, né? E quando a gente tem essa troca entre um e outro, a gente vai percebendo quão simples às vezes as coisas são, Isso. mas que requerem um tempo de maturação, enfim, e é isso que é muito bacana poder dividir com vocês. Perfeito. Trazer uma naturalidade, né, para as terapias. Isso aí. E hoje, né? Hoje a gente vai trazer um pouco da trajetória do Ti, né? Na próxima semana a gente vai trazer um pouco da minha trajetória, mas nesse inteirinho a gente vai interligando, né, a história dos dois e principalmente o conhecimento dos dois, né? Muito bom, é isso aí, gente. Prazer estar aqui com vocês. Com relação às terapias, acho que é a primeira live que eu faço, né? Porque como eu tenho outras profissões e eu sempre venho focando um pouco mais nessas profissões, não que eu não deixe de fazer o trabalho terapêutico, mas é que a gente sempre tem algumas prioridades e a gente tem que planejar isso de uma forma bem organizada para que nada seja atrapalhado, né? Então, e a gente teve essa ideia de fazer esse trabalho eu junto com o Vitor, justamente de trazer um pouco dessa nossa experiência, de trazer um pouco dessa vivência, né, que é o mais importante, e não só ficar na teoria, que a teoria é fácil, né? A teoria você lê algo, escreve de maneira perfeita, só que eu acredito que a vivência que traz realmente a maneira mais tranquila e mais segura de você conseguir contar o seu objetivo, a sua trajetória e etc. Então eu vou começar a contar um pouquinho aqui. A gente sempre vai fazer as lives invertendo, mas vai ser sempre nesses dois perfis. Eu tenho outros trabalhos, como eu falei, eu vou começar a contar um pouco da minha história até a gente começar a bater esse papo
falando de terapia, e a gente vai falar muita coisa, né? O Vitor tem uma vivência gigante em várias coisas. Eu também venho aí desde 2015, 2016 fazendo um trabalho terapêutico bem forte, e eu posso só adiantar que realmente quando eu comecei a me conhecer e saber o que eu poderia fazer de verdade, na vida mesmo, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Então eu vou deixar aqui um pouquinho também, falando um pouquinho desde o meu início do meu trabalho, o que eu faço, e aí vocês podem mandar perguntas que a gente vai se inteirando aqui e vamos conversando, tá bom? Então, é isso aí. Eu e o Vitor, primeiro a gente se conheceu num curso de hipnose, né? A gente se conheceu em 2018, a gente fez o mesmo curso junto, e só que eu não acreditava em hipnose. E na verdade, eu sou uma das pessoas talvez mais céticas que pelo menos que eu conheço, porque tudo que eu trabalho hoje, exceto a música, né, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, eu não acreditava. Principalmente trabalho terapêutico, esse negócio de inteligência emocional, coaching, constelação familiar, então. Até comentei com o Vitor aqui e falei, olha, não acredito, quero ver se vai dar certo, ok. E muita gente, muita gente. Eu tive, não faz muito tempo, nesse último mês, uma das maiores mudanças na minha vida por conta da constelação familiar. Mas depois o Vitor vai falar de forma bem aprofundada e eu vou contar um pouco da experiência que eu tive e o porquê que eu sou tão cético assim, né? Então eu sou de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Vou fazer 39 anos, sou casado, já tenho 3 filhos. 2 filhos não moram comigo, né? São de relacionamentos do passado. E atualmente hoje eu moro eu e minha esposa com a nossa neném, que está ali atrás nos quadrinhos, tem bastante coisa ali, ó. E eu vim de uma história, que essa minha história, ela ainda não está concretizada. Ela vai se concretizar algum dia, eu vou conseguir descobrir realmente a minha origem, né? E eu digo isso por quê? Porque eu sou filho adotivo, eu não conheci os meus pais biológicos, eu fui adotado com 1 dia de vida, e sempre existiu uma incógnita, e os meus pais adotivos também já são falecidos, né? Então, meu pai sempre me ligava no dia 22 de setembro, eu não sabia o porquê, porque no meu registro é 23 de setembro, e eu sempre comemorei o meu aniversário no dia 23. E aí ele sempre me ligava no dia 22, eu não entendi o porquê. Alguns anos antes dele morrer, ele me falou que eu tinha nascido no interior de São Paulo, em Amparo, porque eu sabia que eu tinha nascido em São Paulo, mas eu não sabia a cidade. Então eu vim dessa história. Fui criado pelos meus pais adotivos, desde o meu primeiro dia de vida. Morei em São Paulo por 2 anos, depois vim aqui para São Bernardo, e é onde moro até hoje, né? E essa história ela ficou presa em mim durante muitos e muitos anos. Eu tive uma infância tranquila, nunca fui uma pessoa de ter dinheiro, de vir de família rica, né? Meus pais sempre trabalharam bastante. Meu pai, falecido, era advogado, a minha mãe era professora, também que já é falecida. Então eu vim dessa história com muita luta, né? Eu sempre estudei em colégio particular, só que eu estudava através de bolsa de estudos. Então minha família nunca teve condições de pagar, né? Então, e a minha mãe também era doente. Eu cuidei da minha mãe até o último minuto da vida dela. Minha mãe tinha artrite, reumatismo, osteoporose. E obviamente que depois essa doença ela vai se agravando, né? Durante esses anos todos. Mas só para resumir um pouquinho, para mim não contar toda essa história lá do fim, eu fui criado pelos meus avós praticamente. Meu pai ele se separou quando eu tinha 7 anos de idade. Foi morar na praia. Eu tenho um irmão desse relacionamento e tinha mais um irmão por parte biológica desses pais adotivos. Essa minha história, eu desde a infância, assim, eu tive uma infância muito bacana, brinquei bastante e sempre gostei muito de música, né? Sempre gostava muito de música. Só que eu vim nesse processo e a minha mãe ela não acreditava que música poderia dar dinheiro. E ela falava para mim que isso aí nunca vai dar dinheiro, você não vai conseguir viver disso, larga disso, porque não dá certo. E principalmente do rock, né? Quem fala, o cara gosta de rock, então ele já é drogado, ele já é louco, ele é bêbado, e nunca dá certo. Pois bem, então eu fui contra minha mãe nesse sentido, e hoje sou proprietário de uma escola em São Bernardo do Campo já, eu trabalho com voz profissional há 25 anos, sou cantor profissional, entrando um pouquinho nesse lado já.
leciono há 17 anos. E desde pequeno eu sempre gostei de cantar. Então eu fui contra eles e eu quis viver desse sonho. Não tenho família de músico, não tive ninguém que pudesse me apoiar nisso. E eu sempre deixo como lição que realmente, se a gente acredita naquilo que a gente quer de verdade, as coisas se concretizam. Você vai se perder no meio da tua história, você vai se perder no meio do caminho e faz parte, porque é aí que você consegue enxergar o que você fez que não deu certo e o que você vai poder tentar para você poder fazer que dê certo, né? Então eu montei esse projeto, essa escola desde 2016, eu dou aula desde 2003. Em 98, com 15 anos, eu comecei a trabalhar na área comercial. Hoje eu trabalho até hoje, né? Eu sempre fui um vendedor, então eu trabalho no ambiente corporativo. Sou um professor especializado em voz cantada e voz falada. Trabalho com comunicação, com oratória também. E foi daí que eu comecei a desenvolver, de 98 até hoje, esse meu lado de comunicação, esse lado corporativo. Mas até então eu não tinha ferramentas, eu não tinha trabalho, eu não tinha a consciência de fazer um trabalho bem feito. Por quê? Porque eu tinha muitas manias, eu era um cara diferente do que eu sou hoje, e isso foi até o meu primeiro casamento. Eu casei a primeira vez em 2011, fiquei num casamento que não durou muito tempo, durou um ano, só que nesse período, em 2008, a minha avó que me criou faleceu. Em 2009, a minha mãe que me criou faleceu. Em 2011, meu pai, já morando sozinho, morando separado, morava na praia, faleceu. Em 2012, meu pai, meu avô, que era o pai da minha mãe, também faleceu. Então, em 4 anos, eu tive essas 4 perdas. Né? Eu falo faleceu porque é uma maneira que a gente fala, mas na verdade, como eu sou espírita também, então para mim é um desencarne. Né? Eles não estão mais nesse plano, foram para um outro plano e um dia eu vou encontrá-los. Eu acho que até eu ter esse período que realmente a minha família ela se foi, eu era uma pessoa. Depois que eu comecei a viver sozinho e conviver sozinho, eu fui colocado... ou eu me virava, ou eu morria. Era exatamente isso. Então, quando a gente mora com os pais, existe uma certa folga na nossa vida, né? Existe uma certa tranquilidade, porque você está no seu lar, você está de forma segura. Por mais que aconteça alguma coisa que esteja caindo a casa, você sempre vai ter cobertura de alguém para que você consiga sair desse buraco e do buraco que você está, dessa tristeza. Então a vida ela fez isso comigo, né? Eu estou dizendo aqui de 2008, então há 12 anos atrás eu perdi um dos grandes amores da minha vida, que foi a minha avó. E quando ela foi uma coisa bem difícil, porque minha mãe era doente e a gente tinha que cuidar dela. Então cuidávamos da minha mãe, a minha avó e eu. Dar banho, trocar, dar comida, levar no hospital. E antes de tudo isso, meu avô tinha infartado. Esse avô que faleceu depois em 2012. Então, assim, a minha vida foi bem difícil porque eu tive que aprender, e eu sempre ajudei as pessoas, e por isso que eu continuo ajudando, eu acho. Mas não é uma ajuda de forma diferente. Mas essa coisa do passado, ela está presente em mim. E eu sou uma pessoa que eu não nego ajuda. Eu nunca neguei ajuda e nunca vou negar, desde que a pessoa queira ser ajudada. Né? Quando começou essa história de que todos se foram e eu já tinha me separado do primeiro casamento e que eu estava morando sozinho num apartamento que foi uma herança de família, eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido em 2013. Eu já tocava na noite, eu trabalhava durante o dia em horário comercial e sempre dei aula à noite. Então tinha alguns alunos, né? Em 2014 eu optei em não mais dar aula. E em 2013 eu fiquei muito mal de não ter dinheiro para comprar pão na padaria, não ter R$ 1 para comprar pão. E a gente fala, não é possível, né, essas coisas. É possível sim, porque quando você não consegue encontrar você não consegue se conhecer, quem você realmente é de verdade, e o que você tem para oferecer para as pessoas, você fica perdido. E aí você cai, sim, eu não falo que é uma depressão, eu acho que eu não tive depressão porque eu tive momentos bem tristes e momentos depressivos, mas não caí em depressão. E eu tive que aprender a me virar. E eu tive que sair daquele buraco sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu não tinha mais ninguém. O Vitor me ajudou com uma questão pessoal que foi com relação ao meu irmão, que que foi criado, que foi, na verdade, filho biológico desses pais adotivos. E eu tive umas questões de quando todo mundo morreu, né, todo mundo acabou falecendo,
a gente já não se dava mais bem, e eu tive um problema bem sério com ele, o que eu deixei de falar e não falo com ele praticamente há 5 anos. Só que isso é uma coisa que me atormentava bastante, por ele ter o jeito dele, por eu ter o meu jeito, e isso estava me machucando muito. E através da constelação familiar eu consegui realmente me livrar dessa emoção. Hoje eu falo de uma maneira bem tranquila aqui, mas a gente tinha uma live, a gente vai aprofundar mais nisso, só vou passar um pouquinho por cima. E a única pessoa que poderia nessa época ter me ajudado era ele. E ele simplesmente não quis me ajudar, virou as costas e aí eu fiquei mal ainda, né? Então, em 2014, eu comecei a pensar algumas coisas. E nesse período que eu tocava na noite, que eu dava aula, obviamente que você conhece muitas pessoas que fazem parte da tua história, mas que são pessoas que realmente talvez não agregam aquilo que você gostaria. E realmente a vida, ela funciona através de energia. Se você não está bem, você parece que atrai um imã negativo, que você só vai atrair gente ruim na tua vida. Então eu tive uma fase péssima, assim, de morar sozinho, de só atrair pessoas erradas. Eu me relacionava com um monte de mulheres e não estava nem aí para as minhas relações, o que acontecia e quem eu era e o que eu fazia com elas. Foi que em 2014, graças a Deus, eu conheci a minha atual esposa hoje, né? Que é a Dani, que sempre foi presente aí na minha vida. E a gente se reencontrou depois de 18 anos, porque a gente estudou no colégio juntos, no ginásio, da 5ª até a 8ª série. Em 2014 eu promovi um encontro de todos esses alunos e a gente se encontrou. Naquela época ela era casada, eu namorava. A gente se encontrou, bateu o santo e em 2 semanas ela pediu divórcio e depois eu terminei meu relacionamento. E a gente começou a nossa jornada e nós estamos juntos até hoje, né? São 6 anos. Porém, não foi fácil esse começo. De 2014 para cá. A gente viveu aí uns 3 anos em pé de guerra e numa loucura, uma briga. E eram umas brigas bem difíceis e não eram briguinhas de tapinha, não. Eram coisas que foram pesadas e que em 2015, 2016 eu comecei a pensar que se eu não começasse a resolver a minha vida, tomar um rumo e saber o que eu queria para minha vida, eu ia continuar talvez no mesmo buraco que eu estava em 2014, em 2013, sem objetivo, sem nada na vida. Então, aí eu começo aqui a minha história terapêutica, que se iniciou em 2016, eu acho, que eu fui convidado para fazer um curso de inteligência emocional, né? E esse curso, na verdade, eu não fui convidado. Antigos amigos entraram em contato comigo e com a Dani, e como eu e a Dani a gente brigava muito, por alternativa, eu falei, eu vou te pagar esse curso, você faz a primeira vez esse curso, porque não pode ter 2 pessoas juntas, né, do mesmo círculo familiar, amigo, namorado, isso. E aí ela foi e fez, né? Ela fez o curso, passou um fim de semana lá, e eu fui buscar ela. Quando ela voltou, ela estava totalmente diferente. E eu falei, o que deram para ela? Foi chá de cogumelo? O que deram, né? Drogaram ela, fizeram... Eu pensei um monte de besteira. E aí eu não tinha entendido por que ela tinha voltado tão diferente. Ela voltou, ela teve algumas atitudes que mudaram realmente esse tipo de relação e eu não entendi até então. Um mês depois eu fui lá e fiz o curso. E aí começou esse lado cético, porque eu não acreditava nisso. Eu acreditei nela e na mudança nela, mas eu não acreditava que eu ia mudar. Porque talvez naquela época eu não botava fé em mim mesmo. Era mais ou menos essa era a história. A gente está aqui num círculo, as coisas não aconteciam para mim, eu não botava fé em mim. Eu fui e fiz o curso. Quando eu cheguei lá, eu achei que ela era uma grande palhaçada, que nada ia funcionar. E eu entrei às 8... Não, eu entrei no período da noite. E aí começou, né? Eu não posso contar como funciona, obviamente, mas para quem já fez, né? Leader Training, esses cursos de inteligência emocional, conhece um pouco da história. E aí eu estava me recusando a ficar acordado, né? Porque, tipo, vai até umas certas horas da noite e você já tem que acordar cedo no outro dia. Eu falei, eu tô gastando um dinheirão para ficar acordado sem dormir, eu não vou fazer essa porcaria. Primeira atividade que teve eu não fiz. E aí, ok, acordei cedo, puto da vida, querendo dar um soco na cara do palestrante e querer ir embora daquele lugar. Eu fiz em Guararema esse curso. Quando foi no meio-dia, começaram a vir algumas atividades, e aí eu falei, tudo bem, vai meu. Aí até conversei com um amigo, falei, já que a gente está aqui, eu vou me entregar para esse processo. Então, eu deixei.
E aí veio a primeira regressão. E eu não sabia o que era regressão. Eu não fazia ideia do que era isso. E aí começou, vamos fazer um exercício, vocês fecham aí os olhos, imaginem tal coisas e vai se aprofundando. E aí começou a fluir o processo. Quando bateu uma ficha, eu já estava ali numa árvore, vendo um monte de coisa, indo para um momento feliz, para um momento triste, enfim, e o processo deu certo. Quando eu voltei para casa, um dia que eles pedem em inteligência emocional que você tenha pelo menos um período, umas semanas, para você tomar decisões, né? Eu esperei porcaria nenhuma, eu esperei um dia. E antes desse um dia eu já tinha decidido que eu ia sair do apartamento que eu morava, que foi uma herança de família e que eu não queria mais nada com relação a esse irmão, que eu estava com esses problemas que hoje eu não tenho mais, mas eu não falo com ele por opção, né? Então, ou seja, eu saí do apartamento, decidi morar com a Dani, que também já estava separada e já morava sozinha. Eu decidi montar minha escola. Eu montei essa escola assim, em tempo recorde, num super curto intervalo de tempo. Arrumei um lugar, decidi morar junto e comecei a tomar algumas decisões porque, de fato, eu me encontrei. E você é levado realmente, eu não sei se você, Vitor, fez, mas se algumas pessoas que estiverem aqui na live, se já fizeram esse curso, deem um ok aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Mas você é levado dentro desse curso para a tua maior tristeza e para a tua maior felicidade, né? Isso num fim de semana. E você vive coisas que te mostram o seu verdadeiro eu, quem é você de verdade. E foi aí que começou os meus processos. Então eu fiz esse primeiro curso e depois de um tempo eu entrei num outro processo, depois de ter mudado e tomado algumas atitudes. Eu fiz um curso de Life Coaching. Hoje eu sou lá formado em Life Coaching e Gestão de Pessoas, isso em 2016. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre gerenciamento de projetos e etc e tal, porque eu já era um empreendedor, porque eu já tinha montado um projeto, tinha uma escola, queria lançar um curso online, né, também, de canto, inclusive. Então eu precisava saber algumas coisas com relação à administração. Sempre fui um péssimo administrador, porque eu não gosto, na verdade. Mas a gente tem que se virar, né? Não adianta. Quando você é autônomo, tem o seu negócio, se você de fato não se organiza, não projeta aquilo que você quer, as chances que você tem de ter muitas frustrações e de que esse negócio dê errado são grandes. E hoje eu sei disso porque eu faço também processos gerenciais, uma outra graduação, uma outra faculdade, né? E eu entendo um pouquinho mais de tudo aquilo que eu passei na época, que eu tive que aprender a ferro e fogo, a funcionar, ou funcionava ou dava errado. Eu não tinha chance de dar errado, tinha que funcionar. Por quê? Porque nessa época eu também já era pai, eu esqueci de falar para vocês, mas como eu sou pai de 3 filhos, o relacionamento de 2008 não deu certo, eu já era pai. 2011 eu tive um outro menino também, então eu tinha que fazer funcionar o negócio. Não podia dar errado. E aí eu comecei a pensar alternativas e junto com a minha atual esposa a gente começou a pensar uma série de coisas. Foi que eu consegui sair dessa formação de coaching que durou 6 meses. E aí eu entrei a fundo em entender mais o que são as terapias e como eu poderia ajudar pessoas que não tiveram a mesma ajuda que eu gostaria de ter tido, né? Quando a gente se encontra num caminho em que a gente não tem uma rede de apoio, quando a gente não tem pessoas da tua família, não são amigos. Amigos estão dispostos a ajudar, mas eles têm outras questões. Quando você não tem uma pessoa que é da tua família, do teu lado, que vira as costas para você, ou você vai, ou você simplesmente some do mundo, você se apaga. Eu resolvi ir. E graças a Deus hoje eu tenho o curso online lançado, eu tenho essa escola, eu fiz trabalho com o PNL, fiz muitos cursos aí que tem a ver com empreendedorismo, marketing digital, faço essa graduação que tem a ver com processos gerenciais. Eu já tinha estudado publicidade e propaganda, né? Então eu já tinha um pouco da noção de como vender a minha imagem na internet. Eu tinha medo de gravar vídeos para a internet. Hoje o que eu mais tenho é vídeo aí falando de diversos assuntos. Até o Vitor me perguntou, mas como que eu vou fazer a live? Eu nunca fiz. Eu falei, cara, fica tranquilo. E não precisa de roteiro para falar que não. É só você ser verdadeiro de fato que a coisa funciona e você consegue realmente alcançar muito mais pessoas com a tua verdade. E é o que eu me proponho a fazer hoje. Mas naquela época, lá atrás,
Não que eu era um mentiroso, só que a gente escondia coisas, a gente não era sincero com a gente mesmo, né? Então você fica inventando histórias, e quanto mais você vai contando mentiras, a coisa vai se tornando, porque aquela mentira que você contou, você não lembra o que você falou. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com honestidade, com verdade. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, diga que você não saiba e vai aprender. E foi o que eu fiz, né? Então, eu sou, como eu disse, preparador vocal, fui estudar fisiologia vocal, trabalho com muitos otorrinos e fonoaudiólogos conhecidos e famosos hoje, que atendem muitos cantores aí a nível de Ivete Sangalo, Luan Santana, Pablo Vittar, cantores de rock. E eu entrei nesse processo também de desenvolvimento humano a partir do momento que eu entendi quem eu sou de verdade. E quando a gente consegue entender quem a gente começa o caminho para a gente poder ajudar as pessoas, né? Uhum. E mesmo que a gente... Eu tenho muito que aprender, né? Hoje eu sou estudante também de psicanálise, eu faço uma série de processos com relação a esse meu trabalho, mas hoje eu me sinto já de alguns anos pronto para poder ajudar as pessoas. E foi bem difícil essa história, essa trajetória, até eu conseguir encontrar quem realmente eu sou e o que realmente eu posso fazer. Porque eu também não botava fé em life coaching, eu não botava fé em PNL, não botava fé em hipnose. Hipnose, então, eu não sei se você lembra, Vitor, mas o nosso curso em 2018 ali, tinha umas 40 pessoas na sala, uma pessoa que levantou a mão ali e questionou o professor por que eu não acreditava em hipnose, fui eu. Não sei se você também chegou a fazer isso naquela época. Não cheguei, não. Eu fui, acho que eu e mais uma outra pessoa. E falou, porque para mim hipnose era uma palhaçada, não funcionava. Tipo, para mim era tudo armado, sabe? Tipo, é tudo armado. Ah, você fala, a pessoa come a maçã, a pessoa esquece o nome e ok. E aí eu fui nessa, né? Então o life coach eu não acreditava, trabalho com isso hoje. A inteligência emocional não acreditava, trabalho com isso hoje. A hipnose eu não acreditava e é uma das minhas especialidades, né? Eu estava fazendo uma regressão, inclusive, com um amigo que mora no interior online, funciona o processo e foi muito bacana. E é tão bacana quando você vê que a pessoa, quando ela é aberta a sugestões, tem a mente realmente totalmente livre, né? Igual uma criança. Quando a criança é bom porque a criança tem a mente aberta e ela não faz o discernimento, né, do que é o certo e o errado. Para ela é tudo e ponto. Então eu adoro trabalhar com crianças e fazer esse trabalho também. Com os meus filhos eu faço. Já fiz hipnose com o Pedro, que tem 8 anos, a Larinha tem 11. O Pedro, inclusive, ele tinha umas alergias muito fortes aqui em casa. Quando a gente falava, Pedro, agora eu vou contar 3, 2, 1, eu vou pegar a sua alergia, fazia um sinalzinho assim, jogava para fora da janela, ele dormia a noite inteira e não tossia. Então tudo está no teu emocional, né? Como é muita coisa, nossa, eu ficaria aqui conversando com vocês até o domingo, 1h da manhã. Mas entrando um pouco dentro desse processo da hipnoterapia, que eu acho que é o que tem agregado o meu trabalho junto com o do Vitor, né? O Vitor, ele tem outras especialidades, ele trabalha com outras coisas de forma mais profunda, mas eu vejo que a hipnoterapia, a hipnose clínica, para mim, ela já se tornou uma primeira profissão. E isso eu estou falando de um cara que trabalha com voz há mais de 25 anos, né? No final do ano passado, eu comecei a atender... Final do ano passado, não. No meio do ano passado, eu comecei a atender no interior de São Paulo, onde eu tenho um espaço clínico lá também. Fui convidado para atender em Maresias, litoral norte de São Paulo. Tenho espaço aqui em São Bernardo, atendo em São Paulo também, capital, né, o ABC Paulista aqui, enfim. E então a minha vida, ela é um mesclado de trabalhos. Eu tenho uma grade de alunos que eu preciso atender de canto e oratória, e os meus pacientes com relação às terapias, especificamente com hipnose. Mas os meus cursos não param aí, porque também aqui a gente vai falar de Reiki. No domingo eu estou indo para o nível 3 de Reiki, já indo 4 para me tornar mestre em Reiki, mas eu não vou dar curso de Reiki, eu quero fazer isso por conta de um trabalho de continuar meu processo de autoconhecimento, que se iniciou lá em 2016. E
E para gente que está passando por esse período de pandemia, esse período difícil, uma dica simples que eu dou para as pessoas é que se elas conseguirem, façam meditação ou trabalhem a auto-hipnose. Né? São duas coisas diferentes que parecem ter o mesmo objetivo, e eu acredito que assim, a auto-hipnose ela é muito mais fácil porque você induz a pessoa de uma forma muito rápida. E a gente sabe, a gente vai falar um pouco mais aqui, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Né? Então você passa por hipnose todos os dias na sua vida, só que você não tem noção daquilo que você está fazendo. E é exatamente isso que acontece quando você está em transe hipnótico. Vocês entram o tempo todo aí em hipnose. E esse processo ele foi fundamental para que eu começasse a acreditar de verdade que o processo dá certo. Voltando um pouquinho lá no curso, quando eu falei que eu não acreditava em hipnose, a gente fez uma pausa, eu lembro, por volta do meio-dia e da 1 hora. Meio-dia, 1 hora, a gente já estava fazendo hipnose com os outros e sendo hipnotizado. E aí no mesmo dia você volta, faz umas práticas em casa para ver se dá certo, acabou funcionando. Depois eu fiz uns outros trabalhos, eu li alguns livros, eu fiz muita prática, porque se eu ficasse na teoria, realmente o processo não iria funcionar. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais, e o Vitor está aqui para responder, do grupo que a gente tem até hoje, que trabalham, pelo menos assim, que a gente foi formado, e que trabalham com hipnose. Sim. São poucas pessoas que trabalham, porque a grande maioria tem medo de prática. Né? As pessoas Sim. talvez não tenham uma certa segurança no processo, têm medo dessa prática, não aplicam e ficam só na leitura. Né? Tudo que você fica na leitura e você não pratica e você vivencia, você nunca vai conseguir entrar num estado para se sentir capaz suficiente a ajudar pessoas. Né? Nada substitui a ação, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso, né, Vitor? A gente... não é que a gente dá a cara a tapa para as coisas, mas que a gente consegue, de verdade, fazer os processos darem certo porque a gente vivenciou aqueles processos. Né? Exato. A gente se permitiu vivenciar aqueles processos. E para qualquer terapia que a gente for falar nessa série de lives que a gente vai fazer, isso é o principal. Você se permitir, você se entregar para o processo e principalmente confiar no profissional que você se propôs a fazer o trabalho que você está querendo fazer. Né? É extremamente importante. Acho que você pode até falar com um pouco mais de propriedade sobre isso, sobre os trabalhos de psicoterapia. A gente fala muito disso quando a gente entra no processo da hipnose, da hipnoterapia, mostrando os diferenciais entre psicologia e psicanálise. Né? Eu uso muito isso porque é a realidade. Por isso que eu quis também estudar psicanálise para aprofundar um pouco mais nisso, porque dos assuntos com relação à psicanálise é a hipnose. Né? E Freud largou a hipnose para poder fazer um trabalho com psicanálise também. E eu lembro que toda essa história que eu contei aqui para vocês, Vitor, até para você ver quanto tempo que a gente tem de live, clica no botão ao vivo, ele vai mostrar quanto tempo que a gente está aí. Dá um clique. Estamos a 33 minutos. Tá vendo? Eu falo pra caramba, parece que eu comecei agora. É legal que você vai pegando as manhas aqui. Eu tava fazendo de abril, maio e junho, eu tava fazendo 3 lives pelo meu canal de canto. Pelo meu canal do trabalho do Aprenda a Cantar que eu faço. Então era... até para a ciência do pessoal aí, além dessa live semanal que eu vou fazer com o Ti, eu vou fazer também uma live com um convidado, também semanal, e eventualmente também eu vou liberar algumas lives individuais, conforme forem vindo os insights. Perfeito, isso aí. Né, quem convive comigo já está acostumado, eu tenho as minhas explosões de informação. De repente dá um feeling, eu sinto que eu preciso falar sobre alguma determinada coisa. Bora fazer a live. Né, e isso é muito relacionado ao processo do autoconhecimento, que você mesmo falou, né? A gente faz essa análise pessoal e a gente chega a resultados, a gente chega a respostas. Perfeito. E tudo isso está relacionado à entrega. Exatamente. Né? Por isso que às vezes, quando a gente faz a terapia com um terapeuta, você tem um resultado muito mais rápido. É porque ele já está acostumado com esse processo da entrega. Porque tudo é a entrega. Se você está entregue ao processo, acontece. Seja o que for.
Perfeito, é isso mesmo. E engraçado que assim, né, a gente está falando, eu estou acostumado a fazer lives de oratória, de comunicação, Sim. principalmente de técnica vocal com relação ao canto, né? E Uhum. eu falo de maneira técnica, mas agregando todo esse lado da terapia, todo esse lado de desenvolvimento humano aos meus processos. Foi Sim. exatamente, foi exatamente por isso que deu um diferencial, né? Hoje, os professores de canto que estão por aí fazendo treinos, tal, eles mandam alunos para mim, mas não é Uhum. para um treinamento técnico vocal. Isso eu faço. E foi por isso que eu Perfeito. fui atrás desse desenvolvimento humano, dessas ferramentas com relação à terapia. Porque chegou um Uhum. determinado momento que eu estava fazendo um treinamento com o cantor. E esse cantor subia no palco, ele travava. Eu falei, meu, Uhum. mas como é possível isso, a pessoa travar, sendo que ela está totalmente treinada e ela sabe o que ela faz? E aí eu não Exato. entendi o porquê. Eu falei, por que está acontecendo isso? Foi a inteligência emocional que eu comecei nesse processo de entender que as travas estão lá no subconsciente, de coisas que a pessoa passou no passado, de coisas que Uhum. travam ela, ela tem medo, fobia, síndrome do pânico, e aí a pessoa trava. Então hoje os Perfeito. profissionais me conhecem justamente por ser um professor especializado em canto e oratória, porém um Uhum. terapeuta que trabalha com desenvolvimento humano com todas essas ferramentas, barra de Access, Reiki, a hipnoterapia, Show. a inteligência emocional e etc. Então foi aí que eu entrei e as pessoas me conhecem por isso. Eu tenho meu perfil pessoal, esse aqui é o perfil específico para terapia, tem a Perfeito. descrição certinho, só que vocês vão ver ali que tem o Thiago Rinaldi, né? Se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão ver ali todos os trabalhos que eu faço. Tem a escola, tem o trabalho de comunicação, tem tudo. Podem me seguir lá, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso. Uhum. E eu não vou fazer outras lives, eu acabei optando em não fazer, por quê? É muito difícil você falar sobre terapia. Uhum. Porque, assim, para mim é fácil falar de forma técnica de algumas coisas que eu faço. Com o canto, Sim. qualquer pessoa pode cantar, eu faço qualquer pessoa cantar, e não é com hipnose, não. Uhum. É trabalho técnico, né? Uhum. Porém, quando você fala de terapia, você conta a tua experiência, é muito mais Sim. difícil você. Eu estou sentindo muito mais dificuldade hoje de falar sobre todo o trabalho que eu faço com terapias do que com a técnica vocal em si, né? Sim. Mas foi uma coisa nesse lance da hipnose que realmente me trouxe a vontade de continuar ajudando pessoas. E eu lembro que eu atendi a primeira pessoa em 2018, não faz muito Uhum. tempo, faz 2 meses e meio, 2 anos e meio, mais ou menos 2 anos que a gente trabalha com isso, desde essa formação que Sim. a gente fez. E eu tinha Sim. muito medo de atender a pessoa, né? Então, e aí eu comecei a praticar, eu fui praticando, eu não cobrava no começo, eu fui treinando, eu fui fazendo, foi dando certo, veio aquele resultado, aí falei, bom, eu vou abrir para as pessoas, aí você cobra um pouquinho, você cobra ali até você pegar realmente a manha daquilo que você faz. E hoje eu faço isso com o processo de uma forma muito fácil, as Sim. pessoas, o pessoal falando que eu quero aprender a cantar. Inclusive o nome aí do Instagram é Aprenda e Cante. Aprenda e Aí, ó. Cante. Sigam lá que vocês vão ver que tem muita coisa. Vocês vão conhecer não o lado terapeuta aqui. Vocês vão conhecer o Thiago como cantor e como professor de canto, falando de técnica vocal e é uma loucura o negócio, tá bom? Né? E falando um pouco então sobre essa escolha, né, que eu fiz com relação à hipnose, eu fui aos poucos botando fé no que eu fazia. Hum. E foi aí que o processo começou a funcionar e foi um atrás do outro. Pessoa que tinha ansiedade, que passavam por muitos anos com a terapia da psicologia, né, usavam a Sim. psicologia como uma forma de tentar se livrar desse problema, não desmerecendo a psicologia, mas entendendo sim que a hipnose é uma ferramenta que, se a pessoa que passa pela psicologia ela entende e ela resolve realmente se integrar e quebrar, se entregar e realmente com a mente aberta e para o processo, você tem resultado Hum. em uma única sessão. Né? E essa sessão ela pode durar 1 hora e meia, pode durar 2 horas. E eu tive Perfeito. pessoas e depoimentos de pessoas que passaram comigo realmente por uma única sessão, se livraram de Uhum. ansiedade. E aí começou a vir. A pessoa que queria perder peso, em um mês eu atendi uma menina de Águas de Lindóia, que era uma amiga minha de um curso que eu fazia de canto. Ela sabia que eu trabalhava com hipnose e quis passar pelo processo. Em um mês ela perdeu 7 quilos, sem dieta e sem exercício. Só através
do processo de ressignificação na regressão. Né? Foi um processo bem bacana. Dali para frente, isso foi em fevereiro do ano passado. Ano passado não. Fevereiro do ano passado, foi isso. E daí eu comecei a ser convidado para atender em Águas de Lindóia, em toda essa região aí das Águas Paulistas, né? Serra Negra, Águas de Lindóia, Amparo, que foi a cidade que eu descobri que eu nasci, pelo meu pai adotivo, que me disse uma vez que eu era de Amparo. Então, assim, a vida está me levando de volta para Amparo. Né? Eu nasci lá, ela está me levando porque eu tenho projetos realmente de ir para lá, montar um espaço e atender lá, mas não vou deixar de continuar atendendo aqui onde eu atendo em São Bernardo, em São Paulo. Né? Mas foi através dessa sinceridade, foi através dessa entrega, dessa vivência, que realmente eu consegui os resultados que eu precisava para ser quem eu sou hoje. E não só como profissional, mas como pessoa. Eu evoluí muito mais como pessoa do que como profissional. Sim. Pessoal, já quero fazer um pacote. Cantar, aprender, emagrecer, manter equilíbrio. É tudo isso. Manter equilíbrio você consegue. Aí é só você fazer meditação, vai pro reiki. Dá para fazer muita coisa. E as pessoas falam, cara, mas você é louco, como é que você consegue trabalhar com tudo, né? Eu gerencio essas coisas. Eu tenho as minhas épocas para trabalhar com cada coisa. No momento, eu tenho um stand-by no meu projeto de oratória, que era gravação de vídeo, palestras, etc. Não, deixa eu continuar com o canto, com a pandemia, aulas online e os trabalhos terapêuticos. Trabalho de oratória, em algum momento, eu vou retomar também, assim que tudo estiver organizado. Mas eu não paro, realmente eu não paro esses processos, né? E quando a gente começa a fazer esses atendimentos, né, Vitor, das pessoas que a gente... pessoas que acreditam em você e que querem ser ajudadas, principalmente. Pessoa que quiser ser ajudada e que se entregar para o processo dá certo. Seja psicologia, seja psicanálise, seja hipnose ou qualquer outro processo. E a gente fala muito isso, né? Nas nossas conversas, que você acabou de comentar, terapeuta para terapeuta. Eu fiz terapia com você, você fez comigo. O processo acaba sendo mais fácil porque a gente sabe o caminho. E uma pessoa que não sabe o caminho fica um pouco com resistência, que era o que eu era quando eu era cético de alguma coisa, né? Mas a partir do momento que a gente consegue entender, o nosso processo funciona e funciona de uma forma esplêndida, assim. Os resultados são absurdos. Eu tenho muitos depoimentos de pacientes no meu perfil, nesse perfil aqui de algumas pessoas que já pararam de fumar, 25 anos, a pessoa em 2 sessões parou de fumar, está 2 anos sem fumar já. Esse lance do emagrecimento, pessoa que perdeu medo de barata em 35 minutos, num único projeto muito rápido, assim, e é um trabalho que a gente faz que é muito bacana. E casos, assim, eu estou atendendo casos realmente complicados e complexos, e que eu explico para todo mundo. Se você passa por psicologia, não está se dando bem com esse processo, procure outras alternativas. Tem a psicanálise também, que trabalha de forma consciente, encontra a causa do problema, não trabalha só os sintomas. Nós que trabalhamos com a hipnoterapia, a gente vai e aprofunda a pessoa para quebrar o fator crítico da mente consciente, para acessar o subconsciente, onde estão as suas emoções. Né? Tudo que vocês vivenciam, tudo que vocês sentem hoje, é porque é alimentado pelo subconsciente. E que vem de maneira consciente para que você sinta isso. E se você fica batendo na tecla, eu sou ansioso, eu estou nervoso, eu sou muito estressado, aqui você está sentindo essa dor física e consciente. Só que a origem dessa dor e a causa dela está no seu subconsciente. E é aí que a gente atua com a regressão. Que também é uma coisa que eu não acreditava e que hoje eu faço isso com a maior facilidade do mundo, principalmente por conta da minha voz quando eu faço online, né? E por trabalhar com voz, todo mundo fala. Hoje eu fiz um menino dormir na regressão. Eu tive que acordar porque ele dormiu. Ele falou, cara, eu tava num relógio e eu tava viajando. Obviamente que eu não continuei o processo com ele, que eu falei, você não pode dormir. Você não pode dormir. Então a gente para o processo aqui, eu vou te passar alguns áudios. Você tem que se manter consciente, mas muito relaxado físico e mentalmente. Onde você vai imaginar todo o processo na tua cabeça. E aí até o final, se você conseguiu se entregar para esse processo, você está pronto para ir para a sessão que a gente vai encontrar a causa e ressignificar o teu problema.
Então, eu tive que parar o processo, mas foi muito legal, porque e aí eu fiz aqueles testes de convincer também com ele, Vitor, onde eu estava contando o lance dos dedos magnéticos, né? E eu fiz através da Aham, aham. câmera. Eu falei para ele, fica com os dedos juntos, contei 5, você vai imaginar o ímã, e aí no 4 ele já estava com o dedo assim, ele falou, cara, para, velho, eu não estou conseguindo soltar meu dedo mais. E eu falei, olha como a sua mente é aberta. E é um rapaz que tem É. bastante problemas, ele está querendo resolver essas questões. Então, todas as pessoas que forem abertas a sugestões Uhum. se entreguem para o processo. E o que a gente vai falar aqui não é um processo para vender nada. Eu não estou aqui vendendo os meus negócios. Eu estou contando, na Uhum. verdade, a minha história e as minhas experiências. E é assim que a gente vai Exato. fazer. Se você É. realmente se identificar com a minha história, se você criar empatia comigo, com todos os fatos, e eu abro no meu perfil pessoal a minha vida. Tem foto dos meus filhos, fotos de esposa, dos meus amigos, Uhum. foto dos meus trabalhos. Então, quando a gente cria essa empatia com a pessoa, o processo tende a dar mais certo ainda, né? E, Perfeito. óbvio, eu trabalho com comunicação há muitos anos, eu trabalho com linguagem corporal, eu trabalho com voz. Então, eu tenho uma facilidade em chegar nas pessoas fazendo rapport, fazendo todo um trabalho de conexão, de espelhamento, para que eu consiga atingir as pessoas, mas mostrando a verdade do Thiago. O Thiago já foi um cara muito estressado, eu era briguento, eu era nervoso, eu não tinha paciência para nada, para nada. Só que eu comecei a perceber que isso só me afetava e estava acabando com a minha vida. Então foi essa mudança que eu tive nesses processos do início da inteligência emocional para o life coaching, para a PNL, para o processo de hipnose. E aí eu quis ir para o Reiki. E depois do Reiki eu fui para a Barra de Access. E estou indo para o nível 3 do Reiki. E todas as noites faço as minhas meditações. Porque esse período de pandemia não é fácil a gente passar. Todo mundo acha que terapeuta é o Buda, né? Que tá tudo tranquilo, a vida é É. perfeita, que não tem problema. Vocês se imaginam, vocês não têm ideia do que é conviver, no meu caso, com uma bebezinha de 1 aninho e 1 mês. Ela tem 13 meses, a minha filha, que está ali ó, na foto aqui no cantinho. O meu dedo aqui, está aqui no canto. E aqui atrás tem toda a minha família aqui, enfim. E eu tenho mais 3 cachorros também no apartamento. Então você imagina, esposa trabalhando durante o dia. Eu só estou fazendo atendimentos das 18 às 22. Cachorro latindo o dia inteiro. Faço almoço, comida, janta, troco a neném, troco fralda. Eu tenho todo esse carinho que eu tenho pela minha filha, porque eu não pude, infelizmente, criar os meus filhos que moram com as mães. Né? Eu tenho um Uhum. filho que mora em Brasília e uma filha que mora em Santos, dos relacionamentos que não deram certo. Então, Sim. eu resolvi abrir a minha vida porque era o meu grande sonho criar um filho 24 horas por dia comigo. E hoje eu tenho esse sonho realizado, porque ser pai realmente, e hoje eu me considero pai, mas com P maiúsculo, e não só um pai participativo que ajuda de vez em quando, não. Eu assumo o BO de problemas que vieram durante a gravidez, de puerpério, Sim. de toda essa questão de minha esposa passou por um processo bem difícil também de depressão pós-parto na gravidez. Então, e aí você fala, pô, mas você é terapeuta, como é que você não conseguiu ajudar? A gente sabe que não é assim as coisas, né? Que não é fácil, né? O famoso ditado santo de casa não faz milagre, e realmente é É isso. isso é muito importante, viu, gente? É muito comum, às vezes, né? A gente fala, nossa, mas fulano é tão próximo, né? Por que que não vai me ajudar? Por que que isso não é recomendável? Porque a relação de confiança, né, dentro do lar estabelece vínculos, né? E qualquer tipo de resultado terapêutico efetivo, ele requer imparcialidade do terapeuta. Perfeito. Ele requer muita imparcialidade do terapeuta. Então, o terapeuta ele não pode se conectar, ele pode compreender a sua dor, mas ele não pode se conectar com a sua dor. Né? Porque quando ele se conecta com a sua dor, ele vai querer resolver a qualquer custo. E o Perfeito. papel do terapeuta ali não é resolver nada. O papel do terapeuta é dar ferramentas para você se fortalecer, dar ferramentas para você ganhar consciência. Por isso que dificilmente um terapeuta vai atuar em casa. Ele pode até atuar indiretamente, como eu até busco atuar, né,
Eu tô com a família toda aqui praticamente. Meu pai, minha mãe, a Michelle, tá todo mundo assistindo, minha irmã. Então eu gosto de colaborar sempre que eu posso, indiretamente. Então eu dou dicas para reflexão, dicas para ganho de consciência mesmo. A gente não atua Mas de a forma direta, né, necessidade... Vitor? A gente não atua de forma direta. Exato. Os processos que eu tive com a Dani, desde o Life Coaching, foram processos que a gente vai se orientando para você cada vez mais se capacitando, né? Uma troca, né? Você usa a tua família como um exemplo, mas você não atua direto com ela. E ela teve depressão pós-parto, não foi um processo fácil, teve muitos problemas e assim, a gente sofre também da mesma forma. Então eu tive que buscar ajuda com outros profissionais para poder ajudar ela, com psicanalista, com hipnoterapeuta também. Mas é um processo que requer muita paciência, né? Muita Sim. paciência, porque você, por mais ferramentas que você tem, por mais que você tenha conhecimento sobre tudo, você não vai conseguir resolver o problema. E aí é meio frustrante pra gente, da pessoa que você ama, da pessoa que está do teu lado, e você não consegue ajudar, mesmo você tendo as ferramentas. Por quê? Porque tem uma coisa chamada afinidade, e realmente não tem como. Então, esse processo todo foi dado justamente por essa questão de mudar. E mudar no sentido de o Thiago vai largar de tocar na noite, vai largar de ser um músico, de ser um mulherengo, talvez. Talvez não, porque eu já fui. Já fui muito. Ou eu mudava, ou eu acabava com a minha vida. Eu resolvi mudar. E nessa mudança só foi para positivo, porque a quantidade de pessoas que já foram atendidas por mim, que acreditam no meu trabalho, seja o trabalho de canto, oratória, terapia, reiki, barra de axis, inteligência emocional, não importa. As pessoas, elas se engajam nesse processo, elas criam empatia talvez com a tua história. Muitas pessoas não conhecem a minha história, mas elas sentem a segurança porque a gente consegue transmitir realmente isso na palavra, no nosso olhar, na nossa fala, no tipo de história que você conta, se é ou não verdadeira. A gente consegue, e aí a pessoa ela se engaja por isso. Então é um processo que a gente está aqui, como eu disse, a gente não está aqui para vender coisas. Exato. Porque é um processo realmente que a gente quis criar para a gente poder passar um pouco de formas para que vocês consigam sair dessa situação de isolamento, dessa pandemia, porque isso acaba enlouquecendo realmente algumas pessoas. Então a gente está aqui justamente nessa série de lives e a gente vai abordar um pouco de cada ferramenta. O Vitor vai falar com propriedade sobre constelação familiar. Eu vou falar um pouco, talvez, sobre todos os processos que eu faço, desde Reiki, de Axis, aprofundar mais juntos nós aqui sobre a hipnose, sobre a regressão, o processo do coaching também, que entra em um processo de... por mais que esse nome seja um nome bonito, mas tem muitas ferramentas, tem muita coisa dentro do processo de coaching que ajudam bastante. Quem é empreendedor, quem é autônomo, me ajudou, né? E a gente está aí pronto para ajudar vocês da melhor forma possível com esse um pouco do nosso conhecimento, né? Eu sou um eterno aprendiz aí com muitas coisas, por mais que eu tenha nós, né? infinitos processos, eu estou sempre aprendendo alguma coisa, ou seja, com o Vitor, aprendi muito, fiz constelação com ele aí já umas 3, e que não acreditava, e eu tive mudanças absurdas assim. Eu não acreditava principalmente na constelação por fazer você praticamente ter que, de forma consciente, ter que ressignificar coisas. Eu só acreditava na ressignificação através do subconsciente. E na verdade não é constelação, né, Vitor? É terapia quântica, né? Sistêmica. Sistêmica. Terapia sistêmica. Que foi o que você fez comigo ontem, inclusive, né? Exato. Ontem, na semana passada. E eu não botava fé nisso, que tinha uma conversa, tipo, simples, que faz você sentir ali na pele o que você está passando, e que esse negócio eu posso falar hoje, tipo, de forma tranquila, que não vem mais emoção. Então, com a experiência dele, com um pouquinho da minha experiência sobre todas essas coisas que eu já passei, eu vou contar muitos casos aqui também. Eu acho que a gente consegue ajudar, trazer um pouco mais de informação para que vocês não se sintam sozinhos, né?
Uhum. Então, eu acho que é isso, né, Vitor? Eu acho que é um pouquinho assim. É isso. Eu tenho tanta coisa É, aqui para falar, mas se eu ficar falando aqui, nós temos vamos. 5 minutos. Ah, tá vendo? Então é isso. Se eu não me engano, na quinta-feira que vem, às 9 horas da Perfeito. noite, o Vitor vai Isso. contar a história dele um pouco. Eu vou entrar com o meu perfil aqui da TR Terapia Holística para convidar o Uhum. Vitor e ele vai contar um pouco da história dele, sobre todos esses processos que ele faz. E a partir da outra semana a gente vai aprofundar cada processo. E se vocês tiverem sugestões também do que fazer, do que vocês gostariam de ouvir, se Isso. Bem sintam. lembrado até, uma dica. Eu coloquei essa semana lá, não sei quem teve a oportunidade de ver nos stories, eu coloquei o terapeuta responde para envio de uma pergunta. E eu quero que vocês se sintam à vontade de colocar as perguntas lá, porque não só eu vou responder pelo perfil, como eu vou usar muito daquele conteúdo aqui nas nossas lives, tá? Então, tirem dúvidas sem medo, coisas simples, porque é esse o nosso objetivo. É trazer essa prática, é trazer essas vivências, é trazer esse conhecimento pro dia a dia, né? Isso, Eu perfeito. acho que o que me estimulou muito a entrar nesse projeto com o Thiago foi isso, porque eu sinto um ímpeto, uma tranquilidade muito grande em entrar nesse aspecto da coisa. A gente tem visto muito vídeo, muito curso por aí, muita coisa, e tudo isso para fazer sentido para a gente, para ter feito sentido para mim, para o Thiago, a gente teve que destrinchar, a gente teve que acessar isso, colocar isso na prática no nosso dia a dia para fazer sentido. Perfeito. E graças a essas nossas vivências hoje, vocês não vão precisar fazer esse processo, vocês vão poder aproveitar e já aplicar na vida de vocês. Claro que haverão situações em que a gente vai recomendar, sim, agenda uma terapia, né? Tem hora que não tem jeito, até porque a coisa ela tem uma profundidade maior, mas no geral é tranquilo, vocês vão ter muita coisa para aproveitar aqui. Perfeito. Eu acho que Ti, 3 minutinhos. legal contar um pouco dessas nossas experiências sobre Uhum, casos, né, que foram atendidos, os que deram uhum, certo, os que talvez não perfeito. deram certo, mas não, porque a gente sempre segue um protocolo. E os Uhum, resultados partem da pessoa, a pessoa que realmente ela está disposta a querer ajuda, ela vai conseguir sair do processo que ela está. Né? Eu agradeço todo mundo aqui que está nessa live por ter contado um pouquinho da minha história e de forma muito rápida, foi muito rápido realmente. Mas eu agradeço bastante e pode ter certeza que a gente vai fazer isso de uma maneira bem honesta, de uma maneira bem simples, sem complicação, sem teoria maluca, sem viagem para Nárnia, não. É tudo coisa simples e que vocês real. podem realmente aplicar. Né? Eu com os meus processos, aqui atrás eu tenho uma fontezinha, minhas pedras ali, que eu faço todas as minhas meditações, todos esses processos, aplico constantemente na minha filha, na minha esposa, nos meus filhos, em amigos. E se sintam também à vontade de fazer perguntas, de entrar em contato comigo no inbox. O Vitor vai Ótimo. aprofundar um pouco mais sobre essas coisas, todas que a gente vai trazer aqui para as lives. Eu, como tenho os meus outros negócios, eu não consigo aprofundar tanto quanto ele vai. Mas eu estou aqui para responder também dúvidas de vocês. O que quiserem, tem meu telefone, tem meu WhatsApp, está disponível. Quiserem me adicionar também nos perfis de Facebook, Instagram, fiquem à vontade, conheçam a minha vida. E é isso, gente. Agradeço demais. Muito obrigado pela paciência. Que eu falo pra caramba também. Muito obrigado, gente. Aqui adorei a dica da Ana. Realmente vamos fazer isso sim. É uma forma de indicação, né? Então, determinada situação, isso a gente vai mostrar muito através das pessoas que a gente atendeu até, dependendo da situação, qual terapia é Muito bom, recomendada, muito bom, muito bom. Gostei tá dessa bom? ideia, viu? Deixem os casos aqui pra gente sempre, tá? Nas lives, que a gente vai comentar 30 segundos. e recomendar realmente qual a melhor terapia, qual a melhor sugestão, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar isso. Tá bom, gente? Obrigado. Muito obrigado. Grande beijo. Vocês foram uns anjos de acompanharem aqui. Indiquem para quem vocês acham que precisa. Não deixem de aproveitar também as lives, porque vai ser bem minucioso. E como dizem, né? Se chegou até a gente, é porque a gente precisa ouvir. Perfeito. Então, vamos aproveitar. Obrigado, querido. Obrigado você também, viu, meu? Se cuida aí. Manda um beijão pra todo